Essa técnica que eu uso, a forma com que eu uso, na verdade, ela foi baseada em tudo que eu li de agilidade, de arquitetura, com o passar do tempo, desde os primeiros artigos de arquitetura que eu encontrei, lá com David Alparnas, da arquitetura, da divisão da arquitetura em módulos, e dali por diante, com os padrões do Goff, com os padrões arquiteturais, né, com DDD e com Clean. Então, juntando tudo isso, já dá um arcabouço de, digamos, de organização bem interessante para a gente conseguir avaliar as tecnologias. Então, eu separei em 2 pontos. Para facilitar as explicações, deixa eu pegar uma telinha aqui para me ajudar. Então, como é que eu faço? Primeiramente, né, bom, sem perder mais tempo, né? Então, primeiramente, como é que eu faço? Se você está num ambiente com vários projetos, com características, arquiteturas diferentes, assim, tem gente que trabalha em empresas que são mais novas, que já começam com estilos arquiteturais mais modernos. Então, e conseguem seguir um estilo só variando as tecnologias. Então, assim, para me dar a flexibilidade de eu conseguir trabalhar com projetos mais antigos e projetos mais novos, então eu separo em 2 frentes. Essa técnica eu chamo de desenvolvimento orientado à fundação, ou seja, onde eu escolho digamos, tecnologias e padrões que me possibilitem a criação de uma infraestrutura, ao mesmo tempo, orientação a kits, que é o quê? Eu organizar as tecnologias ou avaliar as tecnologias em blocos, em pequenos conjuntinhos que já me entreguem valor por si só, de maneira que eu não precise ficar avaliando de forma isolada uma determinada tecnologia na minha arquitetura, ou eventualmente uma mudança completa da arquitetura. Ah, Adriano, mas e aí, o que significa isso? Então vamos por parte. Vamos olhar, eu vou até mudar de cor, né? Aqui eu vou colocar kits, aqui eu vou colocar camadas, ou vamos chamar de arquiteturas. Arquiteturas e kits. Ok. É importante a gente separar, porque a arquitetura, dependendo do estilo que você escolha, ou que você esteja trabalhando naquele momento, que às vezes a gente não pode escolher. Se a gente entra num projeto que já está em andamento, um projeto que já tem um desenho que já rodou algumas interações, você não vai mudar a arquitetura dele inteira. Você vai avaliar e, eventualmente, evoluir a arquitetura dependendo das condições em que o projeto foi construído. E essas condições é que acabam ficando mais fáceis da gente lidar se a gente separar o estilo de construção, que vai entrar toda a parte de organização, dos kits e tecnologias propriamente dito. Então vamos lá. Por que eu chamei de arquitetura? Porque assim, quando a gente vai desenhar, por exemplo, quando a gente está começando, qual é o desenho básico que a gente começa a usar? Aquela estrutura multicamada, simples, que é o toque para deixar tudo alinhado do mesmo jeito. Apresentação, negócio, vamos chamar de persistência, poderia ser armazenamento, mas aí a gente já vai explorar de forma diferente e chegaremos lá. A gente com essas 3 camadas. Por que é importante a gente ter a noção, a gente ter, digamos assim, entender o momento que a gente está e o estilo que a gente está usando? Porque quando a gente tem
um desenho arquitetural dessa maneira, como serão os nossos kits? Então, eu vou ter kits, eventualmente, de apresentação, né? Eu vou ter, por exemplo, aqui, kits para escrita de serviços, vamos dizer assim, componentes, e aqui, vamos chamar de serviços. E tá, como é que a gente materializa esses kits? Tá, apresentação. Ah, o que eu uso de apresentação, por exemplo? Ah, eu uso Angular. Ok, Angular, JavaScript, client-side, ou seja, eu não tenho renderização do server-side, né? Ou seja, se eu vou usar o Angular, eu já vou precisar de uma API para exposição de dados. Então, o que eu vou ter aqui em termos de tecnologias que poderiam, né, me prover ou se integrar de forma mais natural, né? Aí aqui a gente pode ter outras coisas, vamos usar React, enfim, X. Serviços entrariam o quê? APIs, HTTP. Então, por exemplo, se eu estou usando .NET, tem ASP.NET Core, tem Nancy. Se eu uso Python, tem API, Fast API, está no meu buffer, mas eu ainda não usei. Inclusive, o Fast API tem várias camadas, enfim. Node, então, tem uma infinidade desde o Koa. Eu coloquei 3 linguagens, eu coloquei tecnologias diferentes, com características diferentes, e essas tecnologias para o mesmo estilo arquitetural, né? O que eu considerei mais básico, o meu time trabalha. Quando eu comecei, eu trabalhava com esse desenho. Tá, e aí os kits, né? Ou seja, eu vou montar os kits a partir das tecnologias que eu já tiver avaliado, que eu tiver acompanhando. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, o Angular é uma plataforma meio que completa ali, né? Ou seja, você já tem a propagação de evento, você já consegue escrever os serviços de proxy, de comunicação com o servidor, você consegue renderizar componente na tela, né? Já o React renderiza, organiza, né? E precisa de outras bibliotecas ou outros componentes para fazer a conectividade entre as camadas. Da mesma maneira, o ASP.NET ele vai te prover uma série de recursos de infraestrutura que o Nancy, por exemplo, não vai. O estilo de construção do Nancy é reativo, e o Fast API, de outra maneira, ele vai te prover vários níveis de abstração das APIs. Ou seja, você pode trabalhar no HTTP mais ou menos como Koa, que é uma base de alta performance, que é diferente do que é o Express, do que é um RAP, eu nem sei se ainda tem o RAP, né? Do Sailor JS, se eu não me engano, ou Meteor. Enfim, essas tecnologias não são plug and play, né? E elas nem deveriam ser. Cada tecnologia, ela tem característica, ela tem um objetivo, e isso é que é importante. Você meio que fazer um onboarding. E esse onboarding vai te dizer quais são as características delas, quais são os usos, e aí, de acordo com o seu modelo arquitetural, você pega, poxa, aquela tecnologia ali me atende, aquela tecnologia eu poderia usar dessa maneira.